Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Middle Risk, ouça bem, Middle Risk, VIGI11 da Valora. Vamos falar do relatório do mês de abril, que trata dos pagamentos que foram feitos agora no mês de maio. Mas antes disso, vou passar algumas informações para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, ele pagou o equivalente a um dividend yield de 14,27%, o que é um dividend yield muito bom, principalmente considerando que ele é Middle Risk. Os fundos high grades atualmente, os bons, estão pagando na faixa de 12, e ele pagando 14,3 para um fundo Middle Risk é muito bom. Tem fundo High Yield pagando isso, e fundo exatamente mais arriscado, e ele está pagando igual praticamente alguns fundos High Yields, então é muito bom esse Dividend Yield. O P sobre VP dele atualmente é 1, exatamente 1, ou seja, ele nem está caro nem está barato. O último dividendo distribuído por ele está aqui, na sua frente, 11 centavos. Esses 11 centavos equivalem a um yield do mês, no caso do mês de maio, mas relativo ao mês de abril, de 1,3%, que também é um yield muito bom, considerando que os fundos High Grades estão pagando na faixa de 1 a 1,10. Mas nesse mês agora, alguns começaram a distribuir entre 1,10 e 1,20. Vamos ver como é que vai ficar, mas pode-se dizer que é um dividend yield de fundo high yield, apesar dele ser menos arriscado, ele sendo um fundo middle risk. Em relação ao mês de abril, o fundo manteve 49 diferentes operações, exatamente a mesma quantidade de operações do mês passado, 1 bilhão e 85 milhões na carteira. A gente vai ver que isso aí nem tudo pertence ao fundo, tem uma parte de uma pequena alavancagem. Nesse mês o fundo adquiriu 8 milhões em duas operações distintas, mas ambas já existiam na carteira. Recebeu 27 milhões em amortizações. Os principais destaques são 11,7 milhões de recebimento de amortização do CRI Verano 2 e 7,2 milhões do CRI Pateu Mongilá, que pertence à Elbo. Daqui a pouquinho a gente fala de novo na Elbo, porque enche o saco falar tanto da Elbo, né? E sobre a distribuição eu acabei de já falar para vocês. Importante sempre citar essa questão da qualidade de crédito da carteira, que ele cita todo mês, e até agora, nos últimos meses, está sempre igual. Todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes, ou seja, é muito bom saber que está todo mundo pagando em dia, ninguém tá dando calote aqui no VIGI11. Evento subsequente, como esse relatório já sai assim no apagar das luzes, né, depois do dia 20 do mês de maio, ele já colocou eventos relativos ao mês de maio. Então, no caso, no mês de maio ele já comprou um CRI, só que esse CRI também já existia na carteira, no total de 1,8 milhão. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o VIGI11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Tá pensando em aumentar sua exposição? Diminuir sua exposição ou até mesmo zerar sua exposição? Que outro fundo imobiliário de papel você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. Você me diz quais são os seus fundos imobiliários de papel e eu direi quais são os meus. E detalhe, pessoal, 11 centavos, eu falei para vocês, ele passou vários meses pagando 11 centavos. Eu sempre dizia 11 centavos e ele nunca caía. No mês passado ele caiu para 10 centavos e nesse mês ele subiu para 11 centavos. Por que ele subiu para 11 centavos? Vamos mostrar daqui a pouquinho por que ele subiu para 11 centavos. Será que ele vai manter? Eis a questão. A DRE do fundo, vocês sabem que é o padrão da Valor aqui, é de 3 meses. Eu não gosto de 3 meses, para mim o melhor seria 6 meses, mas dos males o menor, porque tem umas que tem de 1 mês, de 2 meses, aqui pelo menos está 3 meses, mas a gente vai focar mais nos últimos 2 meses, até porque a gente já comentou do mês de fevereiro. Nesse mês teve uma queda aqui no valor dos recebimentos de receitas do fundo, caiu basicamente 700 mil, e teve um aumento nas despesas de quase 100 mil, então consequentemente, se caiu 700 mil aqui e subiu quase 100 mil, teve uma queda no resultado, ou seja, no lucro do fundo. O lucro caiu de 11 milhões e 900 para 11 milhões e 100 mil, ou seja, caiu praticamente 800 mil. Eu já tinha falado para vocês que provavelmente no mês de abril as receitas de juros iriam cair por causa da queda de meio ponto percentual que teve na Selic no mês de março. Mas se você prestar bem atenção aqui, não houve essa queda. Subiu, aliás, a receita de juros. Subiu de 12 milhões e 300 para 13 milhões, subiu 700 mil. Aí você vai me perguntar, como assim? Se caiu a Selic? Tem que ver, pessoal, que aqui teve 2 dias úteis a mais no mês de abril. Eu não tinha feito essa conta. E quanto mais dias úteis, mais receita de juros temos. Teve 2 dias a mais. É um percentual considerável, 2 dias úteis a mais. Então, provavelmente, por causa desses 2 dias a mais, teve essa receita de juros a mais. Mesmo com a queda de meio ponto percentual na Selic no mês de março. Tem essa questão. Mas, no final das contas, você vê que houve uma queda na receita total. Por quê? Porque, não teve negociação de CRI. Aqui ele ganhou quase 1 milhão só em receita de CRI. Aqui ele ganhou quase 700 mil em outros ativos. Aqui caiu para 180 mil. Então, teve uma perda considerável aqui, quase 1 milhão, 940 mil. E aqui teve uma perda de mais de 400 mil. Então, junto essa perda com essa perda aqui, mesmo tendo esse valor da receita de juros crescido, houve uma perda no final das contas de todas as receitas. Caiu esses 700 mil. No final das contas, a gente vê que teve uma perda geral no resultado, ou seja, no lucro do fundo, de 11 milhões e 900 mil em março para 11 milhões e 100 mil em abril. Caiu 800 mil. No mês de março, a gente viu que ele colocou dinheiro em reserva. Ele colocou 1 milhão e 600 mil na reserva, o que fez
fez a reserva do fundo ficar em 2 centavos por cota. Cada centavo, no momento atual, é equivalente mais ou menos a 1 milhão. Cada centavo por cota é mais ou menos equivalente a 1 milhão. Só que no mês de abril, o que ele fez? Ele tirou dinheiro da reserva, cerca de 240 mil, e complementou a distribuição para pagar 11 centavos. E por que ele fez isso? Meus amigos, eu falei no mês passado que ele quer fazer uma reserva para pagar em junho a taxa de performance. Ele vai precisar mais ou menos de 4 centavos em reserva. Só que nesse mês ele fez o quê? Vamos lá, mostrar para vocês. Ele fez uma emissão de cotas, exatamente, querendo captar 300 milhões, tá aqui. 300 milhões que ele quer captar. Eu acho que nesse valor que tá a emissão já é difícil de ter gente interessada em comprar, só quem gosta muito do fundo, porque tá praticamente o mesmo valor de mercado. E se comprar no mercado, vai receber o valor total dos dividendos do próximo mês, e quem comprar na subscrição não ganha o valor integral, ganha só um valor parcial, então acaba sendo uma vantagem melhor comprar no mercado do que comprar na emissão. Mas tem gente que gosta e vai comprar na emissão, porque gosta muito do fundo. Então eles querem emitir esses 300 milhões. Por causa dessa emissão, eu acho que eles pagaram uns 11 centavos, porque a tendência é que eles não fossem tirar dinheiro de reserva. Não faz sentido eles tirarem dinheiro de reserva, porque eles querem completar aqueles 4 centavos. Mas como tem a emissão para atrair os investidores, para mim foi isso. Aumentou aqui os rendimentos, os dividendos distribuídos, para poder atrair mais gente interessada. Vai pegar um fundo middle risk, tá pagando aí 11 centavos por mês, é muito bom. Aí para o pessoal se interessar, para motivar o pessoal, principalmente até quem já é investidor do fundo, eles distribuíram esses 11 centavos. Eu acho que no mês que vem 10 centavos de novo, ou vem até 9, exatamente para eles fazerem mais reserva, para conseguir pagar aquele valor da taxa de performance em junho. Porque se eles não colocarem dinheiro na reserva, como é que eles pagam a taxa de performance? Lembrando que a taxa de performance é em junho, mas isso a gente só vai ver no relatório de julho. Eu acho sim que eles podem diminuir. Já poderiam ter mantido 10 centavos ou até reduzido para 9, já para colocar mais 1 centavo em reserva. E resolveram não fazer. Resolveram até tirar dinheiro da reserva para complementar esses 11 centavos. Partimos aqui para a carteira do fundo. E novamente, só citando a Elbow, eu não vou falar com mais detalhes porque eu já cansei de falar. A Elbow é o maior devedor do fundo, mesmo com aquela amortização que teve aqui da Patel Mondla, que pertence à Elbow, continua praticamente com o mesmo valor investido em termos de patrimônio líquido. Cerca de 30% da carteira do fundo, se você somar tudo isso aqui, é Elbow. Fora isso, os demais devedores têm percentuais ok. Ela é bem diversificado, fora a Elbow, que a Elbow não era para ser 30%. Infelizmente é 30%. Mas tirando ela, o resto tá ok. A gente tem aqui os demais devedores aqui da carteira do fundo. Ó, aquele Verano 2 que ele citou também, que teve amortização. Teve amortização parcial, né? Não é total. Assim ele já teria sumido daqui. A gente vê que o segmento principal do fundo é residencial. Cerca de 90% da carteira do fundo é residencial. A gente vê que praticamente nenhum dos devedores tem rate. Somente 3 tem rate. Aqui a gente vê o valor da dívida em reais. A Elbow, por exemplo, é praticamente 300 milhões do fundo, é só Elbow. A gente vê aqui as taxas. Eu já mostrei com mais detalhes essa questão das taxas no vídeo anterior. Você vai lá para assistir, para ver. O fundo é middle risk no final das contas, se você fizer umas continhas, porque a maioria das taxas dele são middle risk. Aqui embaixo a gente vê o valor total do patrimônio líquido, incluindo a alavancagem, 109,20%, exatamente porque ele tem esse aqui, 91 milhões de dívida, se a gente excluir o que ele tem em caixa, né? Porque ele tem em caixa quase 49 milhões. A dívida dele, na realidade, é 140 milhões. Se você excluir da dívida o valor que ele tem em caixa, sobra 91 milhões de dívida, que seria esses 9,20%. E tem esses 300 milhões que devem aparecer no fundo, já aqui no caixa, para começar as alocações, provavelmente no relatório apenas de junho, porque a emissão vai se encerrar em junho. A gente só vai poder ver isso em julho, no caso. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho. Já deixa comentário pra gente bater a meta que nesse mês é 400 views. Sim, apenas 400 views. Porque aqui o Vigi é um dos fundos de papel que a gente fala que tem maior sucesso. Então, pelo menos 400 views são necessários pra gente manter esse relatório em dia. E a gente trazer a leitura do relatório do mês de maio no mês de junho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e fui!